Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Livro 2, Módulo 1, Metodologia para o Estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Roteiro 3, Critérios de Estudo e Interpretação do Evangelho, primeira parte. Nesta aula vamos conhecer os critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Esclarece-nos o Evangelho segundo o Espiritismo em sua introdução. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. A chave espírita analisa os textos bíblicos em espírito e em verdade, ou seja, não considera os sentidos literais. Allan Kardec nos apresentou a doutrina espírita perfeitamente ajustada aos novos tempos. Erguida sobre os fundamentos da mensagem do Cristo, dela não se pode distanciar. A propósito, esta citação de João nos faz refletir a respeito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Precisamos entender que Jesus ele não tinha condições, ou melhor, não havia condições no homem para que Jesus falasse tudo da forma como o homem pudesse perceber o mundo espiritual. Então Jesus ele precisou se valer de parábolas, de comparações, para que aquele homem, ainda muito rude, um homem sem instrução, conseguisse entender o que seria o reino dos céus. Por isso, Jesus ele ensinou aquilo que o homem naquele momento teria condições de compreender. Mas ele prometeu que enviaria o Consolador prometido, que enviaria aquela capacidade, aquele momento adequado de orientação e de instrução daquilo que ele não pôde falar no momento em que ele esteve aqui na Terra em corpo físico. É por isso, então, que o ensinamento de Jesus ele precisava ser complementado. E foi isso que Jesus quis dizer ao afirmar que enviaria o Consolador prometido. Porque aí, esse Consolador prometido, ele poderia explicar, poderia agregar novos conhecimentos e ainda explicar aquilo que Jesus falou e que não ficou compreendido. Pontos principais do Espiritismo úteis ao estudo do Evangelho. Primeiro, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Segundo, Jesus, guia e modelo mais perfeito para o homem. Terceiro, Espírito, seres inteligentes da criação. Esses conceitos eles estão colocados no Livro dos Espíritos. Logo na primeira e segunda questão, nós vemos esse conceito de Deus que agora é apresentado. A respeito de Jesus, vemos ali na questão 625. E sobre o conceito de espíritos, nós percebemos isso na questão 39 do Livro dos Espíritos. Quarto, perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tem a forma que o espírito queira. Quinto, evolução. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Sexto, livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Sétimo, causa e efeito. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. A punição é o resultado da infração da lei. Oitavo, reencarnação. Consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. São existências ao melhoramento da humanidade. Sem isto, onde justiça? 9. Pluralidade dos mundos habitados. São habitados todos os globos que se movem no espaço, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. 10. Imortalidade da alma.
A existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. 11. Vida futura. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. 12. Plano espiritual. No instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Os espíritos estão por toda parte. 13. Mediunidade. Faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. 14. Influência dos espíritos na nossa vida. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. 15. Ação dos espíritos na natureza. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Este era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e eu peço que você curta, comente e compartilhe para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas. Muita paz e muita luz.